Você sabia que a Bíblia, como a conhecemos hoje, passou por grandes mudanças ao longo dos séculos? No coração dessa transformação está um homem, Martinho Lutero, cujas decisões ecoam até hoje na fé cristã. Mas o que muitos não sabem é que uma das suas ações mais ousadas e controversas foi remover 7 livros da Bíblia, livros que, por séculos, haviam sido considerados parte integrante do cânon cristão. Por que Lutero tomou essa decisão tão radical e o que ela significou para a história da Igreja e da fé cristã? Essa mudança fez parte de um movimento muito maior, a Reforma Protestante, que não só desafiou a autoridade do Papa, mas também questionou a própria forma como as Escrituras deveriam ser lidas e compreendidas. Lutero não foi apenas um crítico. Ele se colocou à frente de uma revolução que buscava resgatar o cristianismo genuíno, afastando-se de práticas que ele via como corrompidas pela Igreja Católica. Ao remover esses livros, Lutero estava declarando que a Bíblia precisava ser vista de uma nova maneira, mais fiel à tradição judaica e mais alinhada com suas convicções teológicas. Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa decisão de Lutero e o impacto duradouro que ela teve no cristianismo, não apenas no contexto de sua época, mas também em como ela moldou a Bíblia que temos hoje. Prepare-se para uma jornada pela história, pela fé e pelas escolhas que mudaram a forma como os cristãos em todo o mundo encaram as Escrituras Sagradas. Para entender a decisão de Lutero de remover os 7 livros da Bíblia, precisamos primeiro olhar para o contexto histórico e religioso do século XVI. A Igreja Católica estava no auge de seu poder e influência na Europa, mas ao mesmo tempo começava a mostrar sinais evidentes de corrupção. O sistema de indulgências, por exemplo, permitia que os fiéis comprassem o perdão dos seus pecados, o que gerava um ciclo de exploração dos mais pobres em benefício de uma igreja cada vez mais distante dos ensinamentos originais de Cristo. A venda de indulgências foi um dos pontos que mais irritou Lutero e o motivou a questionar a autoridade da igreja. Lutero, monge agostiniano e teólogo, vivia em uma época em que o cristianismo era visto como sinônimo de Igreja Católica. A autoridade papal estava indiscutível e a interpretação das Escrituras era, até então, exclusiva dos clérigos e dos líderes da igreja. A Bíblia era lida em latim, uma língua que poucos entendiam, o que, de certa forma, afastava os fiéis de uma compreensão direta das Escrituras. Além disso, o acesso à Bíblia era restrito, e apenas a Igreja tinha a chave para interpretá-la. Foi nesse cenário que Lutero se levantou contra práticas que ele considerava abusivas. Em 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, desafiando, sobretudo, a venda de indulgências e outras doutrinas que ele via como distorcidas. Lutero acreditava que a salvação não dependia de obras externas, mas da fé pessoal e direta em Deus. Esse princípio ficou conhecido como a sola fide, ou somente pela fé. Isso era um ataque direto ao sistema de indulgências, mas também às outras doutrinas da Igreja que Lutero via como um desvio da verdadeira fé cristã. Outro aspecto crucial do movimento de Lutero era a ideia de sola scriptura, a crença de que a Bíblia era a única fonte de autoridade para a fé cristã, e que as tradições eclesiásticas não deveriam sobrepor o que estava escrito nas Escrituras. Essa ideia era radical na época, pois a Igreja Católica se via como a única intérprete legítima da Bíblia e, por consequência, de tudo o que dizia respeito à fé cristã. Lutero argumentava que a Bíblia deveria ser acessível a todos e que cada cristão deveria ser capaz de ler e interpretar as Escrituras por si mesmo, sem a necessidade de intermediários. Essa revolução nas ideias religiosas não aconteceu de forma isolada. Naquela época, a impressão de livros, que havia sido recentemente inventada por Johannes Gutenberg, começou a se espalhar pela Europa. Isso fez com que a Bíblia e outros textos fossem mais facilmente distribuídos, o que, por sua vez, permitiu que mais pessoas tivessem acesso ao conteúdo sagrado e começassem a questionar as interpretações tradicionais que a Igreja Católica promovia. Esse ambiente de crescente insatisfação com a Igreja foi a base para a Reforma Protestante, movimento iniciado por Lutero e que rapidamente se espalhou por toda a Europa.
Lutero não estava apenas pedindo uma reforma dentro da igreja, mas defendia uma verdadeira revolução no modo como a fé deveria ser praticada e entendida. A reforma protestante, embora tenha começado com uma crítica à venda de indulgências, acabou por questionar questões muito mais profundas, incluindo o próprio cânone das Escrituras. E é aqui que entra a questão dos livros removidos por Lutero. Sua visão sobre o que deveria ser considerado parte da Bíblia estava diretamente relacionada à ideia de sola Escritura. Lutero acreditava que a Bíblia deveria estar mais próxima das Escrituras originais e das tradições judaicas. Muitos dos livros que ele removeu, conhecidos como livros deuterocanônicos, não estavam presentes na versão hebraica do Antigo Testamento, mas sim na Septuaginta, uma tradução grega das Escrituras. Essa versão grega da Bíblia, que era amplamente usada pelos cristãos primitivos, foi adotada pela Igreja Católica, mas Lutero, com sua ênfase na pureza das Escrituras originais, não considerava esses livros como parte do cânone inspirado. Além disso, esses livros contêm doutrinas que Lutero via como contraditórias aos seus próprios ensinamentos. Por exemplo, o livro de Tobias e o livro de Macabeus falam sobre práticas como orações pelos mortos e intercessão pelos pecados dos falecidos, ideias que Lutero rejeitava com base em sua doutrina da salvação somente pela fé. Para ele, esses livros não podiam ser considerados sagrados, pois continham elementos que não estavam de acordo com os princípios que ele defendia. Agora, com o cenário histórico e religioso da época de Lutero bem contextualizado, fica mais claro por que sua decisão de remover esses livros foi tão significativa. Ele não estava apenas fazendo uma escolha teológica, mas estava se colocando contra uma tradição milenar que, segundo ele, havia se corrompido. Essa revolução teológica foi o que definiu não apenas o futuro da Igreja Protestante, mas também a maneira como a Bíblia seria lida e entendida nos séculos seguintes. Martinho Lutero, o nome por trás de uma revolução teológica que mudou para sempre o cristianismo, nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele era o filho de um mineiro e, como muitos jovens de sua época, foi educado em um ambiente de fé profunda, mas também em um mundo marcado pela rígida autoridade da Igreja Católica. Lutero inicialmente se dedicou aos estudos de direito, mas uma experiência que ele viveu em 1505 mudaria sua vida para sempre. Durante uma viagem, foi atingido por um raio e, temeroso por sua vida, fez uma promessa a Deus. Se sobrevivesse, ele se tornaria monge. Esse evento foi decisivo, e Lutero cumpriu sua promessa, ingressando no convento agostiniano de Erfurt. Apesar de sua formação monástica e de sua devoção religiosa, Lutero não se contentava com a simples observância dos dogmas católicos. Sua profunda busca por uma compreensão mais pura das Escrituras o levou a estudar as línguas originais da Bíblia, como o hebraico e o grego, em uma época em que isso era raro. Durante seus anos de estudo e reflexão teológica, Lutero passou a se questionar sobre várias práticas da Igreja, especialmente o sistema de indulgências, que permitia aos fiéis comprar perdão pelos seus pecados. Para Lutero, isso não só era uma corrupção da verdadeira fé cristã, como também negava a graça divina, que, segundo ele, era dada exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Em 1517, Lutero tomou uma atitude que marcaria o início de um movimento que mudaria o curso da história. Ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse gesto de desafio não foi apenas um ato de protesto contra as indulgências, mas um chamado à reforma e à reflexão sobre a verdadeira natureza da salvação. Suas teses, que criticavam a venda de indulgências e outras práticas da igreja, logo se espalharam por toda a Alemanha, graças à invenção da imprensa, que tornou possível disseminar suas ideias rapidamente. A principal teologia de Lutero, conhecida como sola fide, somente pela fé, afirmava que a salvação não poderia ser comprada, nem obtida por boas obras ou práticas externas, mas era um dom gratuito de Deus, acessível apenas pela fé em Cristo. Essa visão desafiava diretamente as doutrinas católicas de sua época,
que enfatizavam o papel das obras e da mediação da Igreja na salvação das almas. Além de sola fide, Lutero também defendia o princípio de sola scriptura, somente as Escrituras, que estabelecia a Bíblia como única fonte de autoridade para a fé cristã. Lutero acreditava que a Igreja Católica havia distorcido os ensinamentos originais de Cristo e que cada cristão deveria ser capaz de ler e interpretar as Escrituras por si mesmo. Com isso, ele traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que mais pessoas tivessem acesso direto às Escrituras. Lutero também se opunha a práticas como o culto aos santos e a veneração de imagens religiosas, considerando-as desvios do verdadeiro cristianismo. Ele acreditava que a Igreja deveria retornar à simplicidade e pureza das primeiras comunidades cristãs. Essas ideias geraram uma enorme controvérsia e, rapidamente, Lutero se viu em confronto direto com a Igreja Católica, que o excomungou em 1521. Apesar da excomunhão e da condenação de suas ideias, Lutero continuou a ser uma figura central na Reforma Protestante, que rapidamente se espalhou por toda a Europa. Sua ênfase na justificação pela fé, na autoridade das Escrituras e na necessidade de uma relação pessoal com Deus foi o que impulsionou a criação de diversas denominações protestantes que rejeitaram as práticas da Igreja Católica. Além disso, a decisão de Lutero de remover os 7 livros da Bíblia não foi apenas uma questão teológica, mas parte de sua visão mais ampla de uma igreja reformada e voltada para a verdade das Escrituras. Para ele, cada aspecto da fé cristã deveria ser examinado à luz da Bíblia e das tradições originais, sem as distorções que ele acreditava terem sido introduzidas ao longo dos séculos pela Igreja Católica. Com sua ousadia e fé inabalável, Lutero não apenas desafiou a Igreja, mas também moldou a história do cristianismo de uma forma que reverbera até os dias de hoje. Sua influência vai além dos aspectos teológicos, refletindo-se também na cultura, na política e na forma como as pessoas entendem a relação com a fé. Para entender a decisão de Martinho Lutero de remover 7 livros da Bíblia, é importante conhecer o que eram esses livros e qual a sua importância na tradição cristã. Esses livros, conhecidos como deuterocanônicos, eram aceitos pela Igreja Católica como parte do Antigo Testamento, mas, para Lutero e os reformadores protestantes, não tinham a mesma autoridade. Lutero não foi o primeiro a questionar esses livros, mas ele foi o mais influente em afirmar publicamente que eles não deveriam fazer parte das Escrituras Sagradas. Mas por que Lutero decidiu retirar esses livros? Antes de responder a essa pergunta, é necessário entender o que são e por que esses livros eram considerados significativos na Igreja Católica. Os 7 livros em questão são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses livros foram incluídos na versão grega do Antigo Testamento, conhecida como a Septuaginta, que foi amplamente usada pelos primeiros cristãos e era considerada a versão oficial das Escrituras no início da Igreja. A Septuaginta foi especialmente importante porque, na época do Novo Testamento, a maioria dos cristãos não falava hebraico e, portanto, a tradução grega era sua principal fonte de textos bíblicos. O papel dos livros deuterocanônicos. Esses 7 livros tinham um papel significativo nas tradições cristãs, tanto para os católicos quanto para os ortodoxos, e eram usados em liturgias, ensinamentos e na vida espiritual da Igreja. Vamos entender brevemente o conteúdo e a importância de cada um desses livros. Tobias. Este livro narra a história de Tobias, um jovem que, com a ajuda do anjo Rafael, viaja para recuperar uma grande quantia de dinheiro, mas também acaba encontrando uma esposa, Sara. A história é uma lição de fé, caridade e confiança em Deus, e tem um papel importante na reflexão sobre o sofrimento e as virtudes cristãs. Judite. Judite é uma heroína que salva seu povo da destruição nas mãos do general assírio Holofernes. O livro transmite temas de coragem, fé e a luta de um povo por sua sobrevivência e liberdade, sendo muito valorizado em tempos de guerra e resistência. Sabedoria. Este livro oferece uma meditação sobre a sabedoria, entendida como uma virtude divina
que ilumina a vida humana. Ele também apresenta uma reflexão sobre a relação entre justiça e sofrimento, e é visto como um livro que exalta o papel da sabedoria na vida do crente. Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, este livro é uma coleção de provérbios e conselhos morais que tem o objetivo de orientar a vida prática dos fiéis. Muitas das suas ideias são semelhantes às encontradas em outros livros sapienciais, como Provérbios e Eclesiastes. Baruque. Este livro contém orações e reflexões que expressam o arrependimento do povo de Israel durante o exílio na Babilônia. Ele enfatiza a fé em Deus como fonte de restauração e reconciliação. Primeira e Segunda Macabeus. Esses dois livros narram a história da resistência judaica contra a dominação helênica no século II a.C. Eles são importantes para entender o contexto histórico e político que levou à revolta dos Macabeus, que se tornou um momento significativo na história de Israel. Esses livros foram aceitos como parte da Bíblia por grandes teólogos antigos e, por muito tempo, foram considerados inspirados pela Igreja. Eles eram especialmente importantes para o ensino da moralidade e da espiritualidade, além de fornecerem uma narrativa histórica valiosa para o povo judeu e os primeiros cristãos. Então, por que Martinho Lutero decidiu remover esses livros do cânon da Bíblia? Sua decisão não foi tomada de forma aleatória, mas foi baseada em convicções teológicas profundas. Lutero adotou um critério específico para definir quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia. Somente aqueles escritos em hebraico seriam considerados canônicos. Para ele, os livros escritos em grego ou latim não tinham a mesma autoridade das escrituras originais. O Antigo Testamento, segundo Lutero, deveria refletir os textos originais da tradição judaica, e os livros deuterocanônicos não eram parte do cânon hebraico. Esse critério de sola scriptura, somente as escrituras, era um princípio central da teologia de Lutero. Ele acreditava que as escrituras deveriam ser a única fonte de autoridade para a vida cristã, e qualquer outro ensinamento que não estivesse diretamente fundamentado nelas poderia ser considerado uma distorção ou adição humana. Assim, os 7 livros que não estavam presentes no cânon hebraico foram removidos por Lutero de sua tradução da Bíblia para o alemão. Lutero também rejeitou certos ensinamentos contidos nesses livros que ele considerava incompatíveis com sua visão teológica da justificação pela fé. Um exemplo disso é o livro de Eclesiástico, que fala sobre o valor de boas obras e de oração pelos mortos, algo que Lutero não aceitava em sua teologia, pois ele acreditava que a salvação era alcançada somente pela fé em Cristo, sem necessidade de intermediários ou obras. Além disso, Lutero argumentava que esses livros, ao falarem de práticas como o culto aos mortos, geravam confusão e eram uma distorção dos ensinamentos cristãos fundamentais. Por fim, a decisão de Lutero foi também uma forma de criticar a Igreja Católica, que já usava os livros deuterocanônicos para justificar práticas que Lutero via como não bíblicas. Sua reforma teológica era não apenas um esforço para purificar a doutrina, mas também um movimento para devolver a autoridade final às Escrituras e à fé em Cristo. A decisão de Martinho Lutero de remover 7 livros da Bíblia não foi algo feito de forma impulsiva ou sem fundamento. Sua escolha foi, na verdade, o resultado de um processo teológico profundo e de um critério rigoroso que ele usou para avaliar a autenticidade das Escrituras. Para entender por que Lutero tomou essa decisão, é preciso examinar os motivos que guiaram sua reforma teológica e sua visão de como a Bíblia deveria ser interpretada. O princípio central que orientou Lutero em toda a sua obra reformadora foi o conceito de sola scriptura, ou somente as Escrituras, o que significa que a Bíblia, e apenas ela, deveria ser a fonte de autoridade para os cristãos, em lugar das tradições e dogmas da Igreja. O critério de Lutero: somente os livros em hebraico. O primeiro motivo crucial para a remoção dos livros deuterocanônicos foi o critério que Lutero adotou para determinar quais livros deveriam fazer parte da Bíblia. Lutero acreditava que as Escrituras Sagradas deveriam ser baseadas nos textos originais, ou seja, aqueles que estavam escritos em hebraico, a língua original do Antigo Testamento. Para Lutero,
qualquer livro que não tivesse sido escrito em hebraico não poderia ser considerado plenamente canônico, pois ele acreditava que esses textos poderiam ter sido alterados, distorcidos ou corrompidos ao longo dos séculos. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, era amplamente utilizada pelos cristãos primitivos, e era nela que os 7 livros deuterocanônicos estavam presentes. No entanto, Lutero rejeitava a Septuaginta como a versão definitiva das Escrituras, alegando que ela não refletia a pureza dos textos originais em hebraico. Ele acreditava que os livros que faziam parte da Septuaginta, mas não da tradição hebraica, não possuíam a mesma autoridade, e por isso não deveriam ser considerados parte da Bíblia canônica. Essa visão de Lutero gerou controvérsias, pois os livros deuterocanônicos, presentes na Septuaginta, haviam sido aceitos por muitas gerações de cristãos. No entanto, Lutero, seguindo seu princípio de sola escritura, preferiu se basear no que ele via como mais autêntico e fiel à tradição judaica, que considerava os livros canônicos do Antigo Testamento aqueles que estavam na língua hebraica. Outro motivo importante que levou Lutero a remover os livros deuterocanônicos foi sua profunda rejeição a certas doutrinas presentes nesses livros que ele considerava incompatíveis com a teologia da Reforma Protestante, especialmente com o conceito da justificação pela fé. Para Lutero, a salvação não poderia ser alcançada por boas obras ou por intercessões de outros, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Um exemplo claro disso está no livro de Eclesiástico, onde há passagens que defendem a oração pelos mortos e a intercessão de pessoas justas. Lutero via essas práticas como não apenas não bíblicas, mas também como uma ameaça à salvação pela fé. A ideia de que as boas obras ou a intercessão pelos mortos poderiam influenciar o destino eterno das pessoas contrariava diretamente os ensinamentos de Lutero sobre a justificação. Ele acreditava que a salvação era um dom gratuito de Deus, recebido exclusivamente pela fé em Cristo, e que práticas como a oração pelos mortos ou a ideia de um purgatório não tinham respaldo bíblico. Além disso, em livros como Baruque e 1 Macabeus, a prática de orar pelos mortos aparece de forma explícita, e Lutero via isso como um exemplo de como essas doutrinas poderiam ser usadas para justificar práticas que ele considerava erradas, como a venda de indulgências, uma das principais críticas que ele fez à Igreja Católica e que motivou a publicação de suas 95 teses. Outro ponto importante foi a crítica de Lutero à crença de que as boas obras poderiam garantir o favor de Deus. Em diversos livros deuterocanônicos, como Eclesiástico e Sabedoria, há uma forte ênfase no valor das boas obras como meio de alcançar a salvação ou, ao menos, de evitar punições divinas. Para Lutero, essas ideias estavam em desacordo com sua interpretação da Bíblia, especialmente com os ensinamentos do Novo Testamento, que enfatizavam a salvação pela fé em Cristo e não por méritos humanos. A justificação pela fé foi a pedra angular da teologia de Lutero. Ele acreditava que o ser humano, por si só, era incapaz de alcançar a salvação através das suas próprias obras. A salvação, para ele, era um presente de Deus, dado unicamente pela graça divina e recebido pela fé em Jesus Cristo. Essa teologia estava em total contraste com as práticas da Igreja Católica de sua época, que enfatizavam a importância de boas obras, penitências e a mediação de santos e sacerdotes para alcançar a salvação. Os livros deuterocanônicos, ao oferecerem uma visão mais ampla sobre boas obras, intercessões e até mesmo a purificação após a morte, como é o caso da oração pelos mortos encontrada em 2 Macabeus, representavam para Lutero uma distorção do Evangelho de Cristo. Ele via esses ensinamentos como um desvio do princípio central do cristianismo, a ideia de que a salvação era um presente gratuito de Deus, acessível apenas pela fé. Portanto, a remoção dos 7 livros deuterocanônicos não foi apenas uma questão de escolha de quais livros pertenciam ou não à Bíblia, mas um reflexo de uma profunda visão teológica que Lutero tinha sobre a fé cristã. Para ele, as Escrituras deveriam ser purificadas de qualquer coisa que pudesse obscurecer ou desviar os fiéis do ensino essencial de Cristo. A decisão de Martinho Lutero de remover 7 livros da Bíblia
não passou despercebida pela Igreja Católica. Pelo contrário, a reação da Igreja a essa postura de Lutero foi rápida e enfática. A Reforma Protestante não se limitava apenas a questionar as práticas da Igreja, mas também desafiava sua autoridade sobre as Escrituras. Lutero não só estava buscando uma reformulação teológica, mas também, politicamente, minava a posição da Igreja Católica como a guardiã da Bíblia e da doutrina cristã. A controvérsia gerada por suas ações levou a um enfrentamento direto com o Vaticano, e a Igreja não hesitou em tomar medidas para reafirmar sua autoridade. A resposta institucional da Igreja Católica a Lutero foi formalizada no Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563. Esse concílio foi convocado em parte para responder aos desafios trazidos pela Reforma Protestante e reafirmar os dogmas católicos. A questão dos livros deuterocanônicos foi um dos pontos centrais do concílio, especialmente porque Lutero havia removido esses livros de sua versão da Bíblia. O Concílio de Trento ratificou a inclusão dos 7 livros deuterocanônicos: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus, como parte do cânon da Bíblia Católica, considerando-os inspirados e parte integral das Escrituras. A Igreja declarou que esses livros eram necessários para a edificação espiritual dos fiéis e que deveriam ser lidos e seguidos como parte da tradição cristã. O concílio também reafirmou a autoridade da Igreja na interpretação das Escrituras, estabelecendo que a interpretação bíblica não deveria ser deixada apenas a cargo dos leigos ou de movimentos dissidentes como o de Lutero. Para a Igreja Católica, a decisão de Lutero de excluir os livros deuterocanônicos representava uma ameaça ao seu papel de mediadora entre os fiéis e a palavra de Deus. A decisão de Lutero de remover os 7 livros não só causou um conflito teológico, mas também agravou a ruptura política e religiosa que já estava em curso na Europa. A Reforma Protestante não se limitou a questionar os livros da Bíblia, mas foi uma reação profunda contra a autoridade papal, o sistema de indulgências, as riquezas da Igreja e as doutrinas que Lutero considerava distorcidas. Lutero e outros reformadores criaram um movimento que desafiava a centralização do poder na figura do Papa e propunha uma visão mais pessoal e direta da relação do fiel com Deus, sem intermediários. Essa divisão entre católicos e protestantes se aprofundou ainda mais após a Dieta de Worms, em 1521, onde Lutero foi excomungado pela Igreja Católica e se consolidou ao longo dos anos seguintes, à medida que mais e mais territórios europeus se alinhavam ao movimento protestante. No entanto, o ato de Lutero de remover livros específicos da Bíblia foi um dos pontos de ruptura mais significativos. Enquanto Lutero e seus seguidores defendiam um cânon mais enxuto e alinhado à tradição judaica e à teologia da justificação pela fé, a Igreja Católica continuava a manter sua posição, e a divisão entre as duas vertentes do cristianismo se tornou irreversível. Para os católicos, a decisão de Lutero representava uma tentativa de redefinir a palavra de Deus, e isso foi visto como um ataque direto à autoridade da Igreja. O debate sobre a autoridade das Escrituras. Além da reafirmação do cânon bíblico, a resposta da Igreja Católica também girou em torno da questão da autoridade das Escrituras. Lutero, com sua postura de somente a Bíblia, ou sola Escritura, rejeitava qualquer autoridade papal ou eclesiástica que se colocasse acima das Escrituras. Ele acreditava que a Bíblia deveria ser acessível a todos e que os fiéis deveriam ser capazes de ler e interpretar as Escrituras por si mesmos, sem depender da mediação de sacerdotes ou do Papa. Por outro lado, a Igreja Católica sempre defendia que a interpretação das Escrituras estava dentro de sua autoridade exclusiva. Para a Igreja, a tradição e o magistério, ensino oficial da Igreja, eram essenciais para uma correta interpretação das Escrituras, e isso incluía a aceitação dos livros deuterocanônicos como parte do cânon. A Igreja via o próprio Papa como a chave para interpretar corretamente a palavra de Deus e, portanto, qualquer tentativa de reformar a Bíblia ou sua interpretação
era vista como uma afronta à sua autoridade divina. A persistência da separação. A separação entre católicos e protestantes, alimentada pela decisão de Lutero de remover livros da Bíblia, teve profundas consequências para a história do cristianismo. Enquanto o Concílio de Trento consolidava a posição católica, a reforma protestante se espalhava rapidamente pela Europa, com novas denominações cristãs surgindo em várias partes do continente. A Bíblia que Lutero defendia e usava era mais curta e contava com apenas os 66 livros do Antigo e Novo Testamento, sem os 7 livros deuterocanônicos. Essa diferença no cânon bíblico persiste até os dias de hoje, com católicos e protestantes mantendo versões diferentes da Bíblia. Para os católicos, os 7 livros deuterocanônicos continuam a ser parte fundamental das Escrituras, enquanto para os protestantes, esses livros são considerados apócrifos, ou seja, de valor histórico e literário, mas não sagrados. O confronto teológico que começou com Lutero permanece até hoje como um dos principais pontos de divergência entre as duas vertentes do cristianismo. A decisão de Martinho Lutero de remover 7 livros da Bíblia não foi apenas um ato teológico isolado. Ela teve um impacto profundo e duradouro, tanto no desenvolvimento do protestantismo quanto nas relações entre católicos e protestantes. Para compreender o verdadeiro peso dessa decisão, é necessário analisar como ela afetou a religião, a sociedade e a cultura nas gerações que se seguiram, além de refletir sobre o legado que perdura até os dias de hoje: a Reforma Protestante e a consolidação de novas doutrinas. A Reforma Protestante, impulsionada pelas críticas de Lutero, buscava reformar a Igreja Católica, mas logo se tornou um movimento de ruptura que reconfigurou o panorama religioso da Europa. A decisão de Lutero de excluir os 7 livros deuterocanônicos foi mais do que uma questão de purificação das Escrituras. Ela foi um reflexo de uma nova compreensão da relação entre Deus, a fé e as Escrituras. Ao insistir na sola Escritura, ou somente a Bíblia, Lutero estabeleceu um princípio central do protestantismo que destacava a autoridade das Escrituras como única fonte de revelação divina. Para ele, somente os livros que estavam no Antigo Testamento hebraico, aceitos pelos judeus, deveriam ser considerados como parte da Bíblia cristã. Isso excluía os livros deuterocanônicos, que estavam presentes na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, mas não eram reconhecidos como canônicos pelos judeus. A decisão de Lutero impactou diretamente a doutrina da justificação pela fé, um dos pilares da Reforma Protestante. A exclusão dos livros deuterocanônicos também refletia uma crítica às práticas católicas da época, como a oração pelos mortos, que Lutero considerava não estar em consonância com a verdadeira doutrina bíblica. A ausência desses livros na Bíblia protestante significava, para Lutero, a eliminação de doutrinas e ensinamentos que ele acreditava estarem em desacordo com os ensinamentos cristãos primitivos. Com a disseminação das ideias de Lutero, as igrejas protestantes passaram a adotar um cânon mais enxuto, sem os 7 livros deuterocanônicos. Essa mudança ajudou a consolidar o protestantismo como uma vertente distinta do catolicismo, não apenas em termos de práticas religiosas, mas também em sua visão sobre a autoridade das Escrituras. A separação e o crescimento de denominações protestantes. A decisão de Lutero teve um efeito colateral significativo no desenvolvimento de novas denominações dentro do protestantismo. À medida que a reforma ganhava força, diferentes teólogos e líderes religiosos começaram a se afastar da Igreja Católica e a formar novas tradições. Lutero, por exemplo, fundou a Igreja Luterana, com sua própria interpretação das Escrituras, enquanto outros reformadores, como João Calvino, estabeleceram as bases para o movimento calvinista, que também seguiu a doutrina da sola Escritura e rejeitou os livros deuterocanônicos. Essa fragmentação no cristianismo protestante levou à criação de inúmeras denominações, cada uma com sua própria interpretação da Bíblia, mas todas compartilhando o princípio fundamental de que as Escrituras, e não a autoridade da Igreja, são a única fonte de revelação. O impacto dessa decisão foi ainda mais amplificado pelos movimentos evangélicos do século XIX,
e pela crescente diversidade do protestantismo nos tempos modernos, com muitas igrejas adotando a versão da Bíblia sem os 7 livros deuterocanônicos. A diferença no cânon bíblico: católicos versus protestantes. A decisão de Lutero também teve um impacto duradouro nas diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Igreja Católica continuou a manter os 7 livros deuterocanônicos, considerando-os inspirados e necessários para a plena compreensão das Escrituras. Para os católicos, esses livros foram sempre parte integral da tradição cristã, e como vimos anteriormente, a decisão de Lutero de excluí-los foi formalmente repudiada pelo Concílio de Trento, que reafirmou sua autoridade. Já os protestantes, ao adotarem um cânon menor, ficaram com uma Bíblia composta por 66 livros, com o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento, excluindo os livros deuterocanônicos. Essa diferença no conteúdo das Escrituras perpetuou uma divisão entre as duas vertentes do cristianismo, e até hoje, a diferença no cânon entre católicos e protestantes é um dos principais pontos de divisão entre as duas tradições. O legado teológico e cultural. O impacto da decisão de Lutero ultrapassou a esfera teológica e atingiu dimensões culturais e sociais. Ao enfatizar a leitura direta das Escrituras por parte dos fiéis, Lutero e os reformadores protestantes ajudaram a estimular a alfabetização e a educação na Europa. O acesso à Bíblia em vernáculo, a língua do povo, permitiu que mais pessoas entendessem as Escrituras sem depender da interpretação de padres ou da hierarquia eclesiástica. Esse movimento de democratização da Bíblia influenciou profundamente a educação, a literatura e a cultura europeias. Além disso, a Reforma Protestante e a subsequente separação com a Igreja Católica contribuíram para o fortalecimento da ideia de liberdade religiosa e a emergência de um cristianismo mais voltado para a responsabilidade individual e a relação pessoal com Deus. A ênfase na leitura da Bíblia como forma de autonomia espiritual ajudou a moldar a forma como o cristianismo foi praticado em muitas partes do mundo, particularmente nos Estados Unidos, onde a Bíblia continua sendo central na vida religiosa de milhões de pessoas. A persistência do debate. O impacto da decisão de Lutero também continua a reverberar nos debates contemporâneos sobre a autoridade das Escrituras e a natureza da fé cristã. Para os católicos, os livros deuterocanônicos ainda são uma parte essencial das Escrituras, enquanto para muitos protestantes, a sua ausência reforça a crença na pureza da Bíblia, como ela foi originalmente dada. A discussão sobre a natureza da revelação divina, a autoridade da Igreja e a interpretação das Escrituras continua sendo um ponto de tensão nas relações entre essas duas tradições. Agora que percorremos a fascinante história por trás da decisão de Martinho Lutero de remover 7 livros da Bíblia, é impossível não refletir sobre as profundas implicações que essa escolha teve para a história do cristianismo e para a forma como a Bíblia é vista e interpretada até os dias de hoje. Lutero, ao desafiar a autoridade da Igreja Católica e promover a ideia de que somente as Escrituras verdadeiramente inspiradas deveriam ser reconhecidas como canônicas, deu início a um movimento que não apenas reformou a Igreja, mas também dividiu o cristianismo em duas grandes vertentes, a católica e a protestante. Essa decisão, que inicialmente parecia ser uma questão de doutrina, acabou se revelando uma pedra fundamental na construção de uma nova identidade cristã. O impacto de sua teologia, como o conceito de sola escritura e sua crítica às práticas da Igreja, moldou gerações e influenciou de forma definitiva a maneira como as pessoas se relacionam com a fé e com as Escrituras. Ao mesmo tempo, a divisão do cânon bíblico entre católicos e protestantes continua a ser uma das marcas mais visíveis dessa separação teológica. É essencial considerar o legado de Lutero e a relevância das Escrituras na nossa vida moderna. Como vivemos nossa fé? Quais são os livros que realmente guiam nossas crenças e práticas? A decisão de Lutero nos leva a uma reflexão profunda sobre a autoridade religiosa, a interpretação pessoal das Escrituras e o poder que as palavras contidas na Bíblia têm em nossas vidas. A história de Lutero
nos lembra que a busca por uma conexão genuína com Deus deve sempre ser fundamentada no questionamento, na reflexão e na verdade. Antes de encerrarmos, eu quero convidar você a refletir. Como a decisão de Lutero afeta a sua própria fé? E como você enxerga o impacto da Bíblia na sua vida cotidiana? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para aprofundarmos ainda mais discussões como essa. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também vai se interessar por essa história.